Há algo profundamente trágico na vida moderna. Pessoas inteligentes, com imenso potencial, perdidas em rotinas caóticas, vivendo no piloto automático. Elas acordam cansadas, passam o dia ansiosas e adormecem com a sensação de que nada mudou. É como se estivessem se afogando lentamente, mas sorrindo para esconder. Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma, experimentou algo parecido, liderando impérios, enfrentando guerras e tragédias pessoais, tudo enquanto tentava manter sua mente em ordem. Ele escreveu em seu diário, o livro que hoje conhecemos como Meditações, um lembrete atemporal. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas o que acontece com aqueles que ignoram esse conselho? Acabam presos em um ciclo de desorganização mental e emocional. As mesmas pessoas que sonham com uma vida equilibrada se tornam escravas de suas próprias distrações. E, por outro lado, aqueles que aprendem a aplicar os princípios de Marco Aurélio conseguem organizar não apenas seu tempo, mas também sua alma. É por isso que, se você assistir a este vídeo até o fim, descobrirá 12 dicas infalíveis inspiradas em Marco Aurélio para organizar sua vida automaticamente, sem precisar depender de motivações momentâneas. Mas esteja avisado, alguns desses ensinamentos irão confrontá-lo e talvez mudem completamente a forma como você vê sua rotina, seus desejos e até mesmo o sentido da sua vida. Marco Aurélio dizia que a verdadeira força reside em dominar a mente, não o mundo. Essa frase, por mais simples que pareça, carrega o alicerce de toda a sabedoria estoica. Ele compreendeu que o caos externo é inevitável, mas o caos interno é opcional. E essa é a primeira grande lição para quem quer organizar a própria vida. Antes de tentar arrumar seu quarto, seu trabalho, seus relacionamentos ou sua rotina, você precisa organizar sua mente, porque a mente é o ponto de partida de tudo ao nosso redor. Pense em quantas vezes você se sentiu completamente sobrecarregado, mesmo sem ter feito nada tangível. Você acorda, pega o celular e é imediatamente bombardeado por notícias, mensagens, cobranças e comparações. Mesmo antes de tomar café, sua cabeça já está cheia de pensamentos que não te pertencem. É aí que começa a falta de controle. Marco Aurélio escrevia em seu diário todos os dias como uma forma de clarear a mente. Ele sabia que se não trouxesse ordem aos seus pensamentos, o império que comandava se tornaria um reflexo da sua própria confusão interna. E não é exatamente isso que acontece com muitas pessoas hoje? Vidas desorganizadas que são, na verdade, um espelho de mentes desorganizadas. A ciência moderna provou o que os filósofos antigos já sabiam. Pesquisas mostram que cerca de 85% das coisas que as pessoas temem nunca se materializam. Isso significa que a maior parte da ansiedade e do estresse que consome as pessoas vem de cenários que só existem dentro de suas cabeças. É como se a mente criasse monstros que ela mesma precisa derrotar. E enquanto tenta apagar esses incêndios imaginários, a pessoa se perde nas pequenas tarefas do dia a dia, sem perceber que está gastando energia demais com aquilo que não pode controlar. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições e epidemias. Ele poderia ter enlouquecido com o peso do império em seus ombros, mas escolheu o caminho da serenidade. Ele repetia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase não era apenas uma filosofia, era uma estratégia prática. Em vez de tentar controlar os resultados, ele se focava em controlar as reações. E esse é um dos segredos mais poderosos para quem busca uma vida automaticamente organizada. Quando você domina suas reações, não desperdiça tempo e energia lutando contra o que está além do seu controle. Hoje em dia, essa lição é mais relevante do que nunca.
Imagine alguém que perde o emprego e passa semanas remoendo o que aconteceu, culpando a economia, o chefe ou o azar. Essa pessoa mergulha na desordem mental e emocional. Agora pense em outra que vive a mesma situação, mas decide usar o tempo livre para aprender algo novo, estreitar contatos e se preparar melhor para o próximo passo. Ambas passaram pelo mesmo evento, mas apenas uma compreendeu o que Marco Aurélio tentou ensinar: a diferença entre o que podemos e o que não podemos controlar. E isso também se aplica às pequenas coisas. Uma simples mudança de pensamento ao acordar pode transformar seu dia. Em vez de pegar o celular e começar a reagir ao mundo, reserve um minuto para o silêncio. Respire. Sinta seu corpo, perceba o que está ao seu redor. Pergunte a si mesmo: o que está sob meu controle hoje? Essa pergunta aparentemente inofensiva é uma das ferramentas de organização mental mais poderosas que existem, porque ela elimina a confusão e te ajuda a enxergar o essencial. A maioria das pessoas não vive no presente. Elas estão sempre presas entre o que aconteceu ontem e o que pode dar errado amanhã. Marco Aurélio chamava isso de desperdício de vida. Ele dizia que não devemos viver como se fôssemos viver para sempre, porque o tempo é a coisa mais preciosa que temos. Quando você traz sua mente para o agora, automaticamente organiza suas prioridades. Você para de correr atrás de tudo e começa a caminhar na direção certa. Um bom exemplo disso é como Keanu Reeves conduz sua vida. Apesar de ser uma das figuras mais conhecidas do cinema, ele leva uma rotina simples, longe de escândalos e sempre mantém uma postura calma diante dos problemas. Ele passou por tragédias pessoais profundas, mas aprendeu a reagir com equilíbrio e gratidão. Isso é um reflexo direto do que os estoicos defendiam: a serenidade como a mais alta forma de sabedoria. Organizar a mente não significa eliminar pensamentos ruins ou fingir que nada te afeta. Significa aprender a observar o que passa dentro de você sem deixar que isso te domine. Marco Aurélio comparava a mente a uma fortaleza. Ele dizia que nenhum inimigo consegue invadir uma mente que permanece em paz. Quando você compreende isso, começa a perceber que a desorganização externa, o quarto bagunçado, as contas atrasadas, as promessas não cumpridas, é meramente um reflexo da desordem interna. Portanto, antes de tentar colocar tudo em seu lugar, comece colocando cada pensamento em seu devido espaço. Questione o que realmente importa, o que você pode controlar e o que precisa ser deixado para lá. Faça desse processo uma prática diária, não uma tentativa isolada. E aos poucos você notará algo curioso. A vida começa a se reorganizar sozinha, porque quando a mente encontra o equilíbrio, todo o resto simplesmente segue o mesmo caminho. Marco Aurélio acreditava que a simplicidade era o caminho mais direto para a sabedoria. Ele dizia: se não é correto, não faça. Se não é verdadeiro, não diga. Essa frase, por mais curta que pareça, é um lembrete poderoso de que a vida se complica quando nós mesmos a complicamos. As pessoas frequentemente procuram fórmulas para organizar suas rotinas, mas esquecem de eliminar o que realmente causa o caos: o excesso. O excesso de compromissos, distrações, pensamentos e expectativas. Vivemos em um mundo onde a quantidade substituiu a qualidade. Queremos fazer tudo, estar em todo lugar, responder a todos, agradar a todos. Mas, ao fim do dia, a mente está exausta e o coração vazio. Marco Aurélio via isso acontecendo em Roma, mesmo cercado por luxo e poder. Ele compreendeu que quanto mais se acumula, mais se perde de vista o essencial. Por isso, seus escritos giravam em torno de uma ideia simples: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. E harmonia não combina com exagero.
A maioria das pessoas acredita que organizar a vida significa adicionar mais coisas à sua rotina, quando, na verdade, é o oposto. É sobre remover o que não te serve mais. É como limpar uma casa que se encheu de objetos inúteis acumulados ao longo do tempo. No início, pode parecer difícil desapegar, mas cada coisa que você remove devolve espaço, leveza e clareza. E o mesmo acontece dentro da mente. Muitos passam os dias dizendo sim para tudo e para todos. Aceitam convites que não querem, participam de reuniões que não precisam, mantêm relacionamentos que já não fazem sentido. Fazem isso por medo de decepcionar, de parecer egoístas, de perder algo. Mas o que realmente perdem é a própria paz. Marco Aurélio ensinava que quem tenta agradar a todos perde o controle da própria vida. Ele acreditava que viver de forma simples é um ato de coragem, porque exige dizer não ao que não está alinhado com o essencial. Imagine uma pessoa que está sempre ocupada, mas nunca avança. Acorda cedo, dorme tarde, mas sente que nada muda. É como correr em uma esteira. Muito esforço, nenhum progresso. Isso acontece porque o foco está no movimento, não na direção. Simplificar é escolher uma direção. É ter clareza sobre o que realmente importa. Steve Jobs entendeu isso quando decidiu usar as mesmas roupas todos os dias. Para muitos, isso parecia estranho, mas havia sabedoria por trás dessa escolha. Ele eliminou uma decisão inútil para preservar energia mental para o que realmente importava. Foi um exemplo moderno da mente estoica aplicada à vida real. Marco Aurélio, se vivesse hoje, provavelmente diria que o excesso de escolhas e de estímulos digitais é o novo veneno da alma. Ele escreveria sobre a necessidade de filtrar, de reduzir, de silenciar o barulho externo para ouvir a própria razão. Ele diria que quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada com profundidade, que quem tenta ser tudo para todos acaba esquecendo quem é. E essa é a raiz da desorganização moderna, o excesso de tudo. Para aplicar essa sabedoria nos dias atuais, é preciso começar de forma prática. Ao acordar, em vez de correr para resolver tudo, olhe para a sua lista de tarefas e pergunte: o que realmente precisa ser feito hoje? O que me aproximará da pessoa que desejo ser? E o que está apenas me mantendo ocupado, sem me levar a lugar algum? Quando você aprende a fazer essa triagem, começa a perceber que a vida quase se reorganiza sozinha. A simplificação é uma das maneiras mais inteligentes de alcançar o equilíbrio. Ela libera espaço mental, reduz a ansiedade e promove a clareza. Estudos mostram que indivíduos com menos estímulos visuais e menos decisões diárias experimentam níveis de estresse mais baixos e são mais produtivos. Isso acontece porque o cérebro para de se dispersar em 1000 direções e se concentra em uma coisa de cada vez. E quando a mente foca, a vida flui. Muitas vezes, o que impede as pessoas de simplificar é o medo de perder algo. Medo de perder oportunidades, de decepcionar alguém, de parecer preguiçoso. Mas Marco Aurélio nos lembra que nada de valor é perdido quando se escolhe a tranquilidade. Ele costumava dizer que a verdadeira riqueza reside em viver em harmonia com a natureza, e a natureza é simples. Uma árvore não tenta ser duas, o mar não tenta ser o céu. Cada coisa ocupa seu espaço e cumpre seu papel. Quando entendemos isso, paramos de tentar fazer tudo de uma vez e começamos a fazer bem o que realmente importa. Uma vida organizada não nasce da pressa, mas da clareza. E a clareza emerge quando há silêncio, quando há espaço, quando há foco. Portanto, da próxima vez que sentir sua rotina pesada, pergunte a si mesmo se o problema é a falta de tempo ou o excesso de coisas sem sentido. Essa simples mudança de perspectiva pode transformar completamente seu modo de vida. Marco Aurélio acreditava que simplificar era também um ato espiritual.
Para ele, viver bem não era ter muito, mas precisar de pouco. Essa mentalidade não elimina os problemas, mas torna a vida mais leve ao enfrentá-los. A simplicidade cria espaço para o que é essencial, e o essencial é o que realmente traz paz. E se essas palavras ressoam com você até aqui, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir. Essas ações simples ajudam o canal a continuar crescendo e a levar esses ensinamentos a mais pessoas ao redor do mundo. Cada nova inscrição e cada curtida ajudam esta mensagem a alcançar alguém que talvez precise ouvi-la hoje. Marco Aurélio viveu cercado por guerras, traições e tragédias pessoais, mas nunca permitiu ser dominado pela raiva. Ele compreendia algo que a maioria das pessoas hoje ainda não aprendeu. Emoções são como o vento. Elas não podem ser contidas, mas podem ser direcionadas. Ele costumava dizer: a melhor vingança é não ser como aquele que cometeu a injúria. Essa citação mostra que o verdadeiro poder não está em retaliar, mas em permanecer firme quando tudo ao seu redor tenta tirá-lo do equilíbrio. Na vida moderna, somos constantemente provocados. Apenas um comentário nas redes sociais, uma crítica no trabalho ou uma discussão em casa pode incendiar a mente. Vivemos reagindo a tudo, como se cada pequena situação fosse uma batalha que precisa ser vencida. O problema é que, ao reagir impulsivamente, perdemos o controle da única coisa que realmente nos pertence: nossa paz. Marco Aurélio sabia que um império poderia ser perdido devido a um momento de emoção descontrolada. E é por isso que ele treinava sua serenidade diariamente. Ele observou em suas reflexões que a pessoa sábia é aquela que não se perturba com o que não está sob seu controle. E esta é uma lição essencial para qualquer um que deseje organizar sua vida emocional. As pessoas acreditam que dominar as emoções significa suprimi-las, mas o estoicismo ensina o oposto. Controlar as emoções não é parar de sentir, é aprender a não ser escravizado por elas. Raiva, medo, inveja, culpa, todos esses sentimentos são naturais. O que destrói não é senti-los, mas identificar-se com eles. É permitir que um momento de raiva defina quem você é, ou deixar que um medo o paralise por anos. Marco Aurélio nos lembrou que a mente é como uma fortaleza. Ela só é invadida se você abrir os portões. E toda vez que você reage de forma explosiva, é exatamente isso que você faz. Abre os portões de sua fortaleza e entrega o controle ao inimigo. Um exemplo moderno disso é o número de pessoas que perdem oportunidades por não saber lidar com as emoções no ambiente de trabalho. Pesquisas mostram que cerca de 90% das demissões estão relacionadas a problemas comportamentais e emocionais, e não a falta de competência técnica. Isso significa que o maior obstáculo profissional de uma pessoa, muitas vezes, não é o conhecimento, mas a incapacidade de permanecer serena sob pressão. O mundo moderno recompensa aqueles que conseguem manter a calma quando todos os outros estão em pânico, porque essa é a verdadeira forma de liderança. Imagine um cenário simples. Você está dirigindo, alguém o corta no trânsito, e o impulso é buzinar, gritar, reagir. Mas o que Marco Aurélio faria? Ele respiraria fundo e se lembraria de que não tem poder sobre o outro motorista, apenas sobre sua própria reação. O mesmo se aplica a discussões familiares, desentendimentos de casais, momentos de frustração. Se você consegue manter o autocontrole quando tudo convida a uma explosão, já está um passo à frente da maioria das pessoas. O estoicismo é a arte de responder com a razão onde o instinto quer dominar. Para colocar isso em prática, existe uma técnica simples, mas poderosa. Quando sentir raiva, frustração ou ansiedade, espere alguns segundos antes de agir.
Respire profundamente e pergunte: o que está sob meu controle agora? Essa pergunta, que parece pequena, é o que separa a sabedoria da impulsividade. Marco Aurélio praticava esse exercício constantemente, escrevendo em suas meditações que as coisas externas não tocam a alma. A perturbação vem apenas de dentro da opinião que lhes damos. Essa reflexão ensina que não é o que acontece que o prejudica, mas o significado que você atribui ao que acontece. A vida é cheia de eventos inesperados. Alguém o criticará injustamente, um plano dará errado, uma pessoa o decepcionará. Isso é inevitável. Mas o que determina o curso de sua vida não é o evento em si, mas como você reage a ele. Quando você reage com equilíbrio, transforma cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Quando você reage com emoção descontrolada, transforma cada pequeno problema em uma tempestade. Serenidade é uma habilidade que precisa ser praticada todos os dias. Ela não aparece do nada. Assim como um atleta treina seu corpo, o estoico treina sua mente. Um bom desafio é praticar o autocontrole por uma semana. Por 7 dias, escolha uma situação diária que tipicamente o desequilibra e use-a como um exercício de paciência. Pode ser o trânsito, o atraso de alguém ou até mesmo um erro no trabalho. Observe o impulso de reagir, mas não ceda a ele. Respire, reflita e haja conscientemente. Ao fim desses 7 dias, você notará que a vida se torna mais leve, as discussões diminuem e o tempo parece se estender mais, porque a mente para de gastar energia com o que não pode mudar. Essa capacidade de dominar as próprias emoções é o que diferencia uma vida no caos de uma vida organizada. Pessoas emocionalmente equilibradas são mais produtivas, tomam decisões melhores e vivem com maior clareza. E o mais interessante é que esse equilíbrio é contagiante. Quando alguém permanece calmo em meio ao caos, inspira outros a fazer o mesmo. Isso é evidente em figuras como Denzel Washington, que transmite serenidade e controle mesmo nas situações mais intensas. Essa postura não é natural, é construída, e todos podem aprender a desenvolvê-la. Dominar as emoções é, portanto, um dos pilares da verdadeira organização da vida. Não adianta ter uma agenda impecável se seu coração vive em turbulência. O equilíbrio emocional é a base sobre a qual todo o resto se apoia. Marco Aurélio compreendia que uma mente em paz transforma qualquer cenário externo, por mais turbulento que seja. Ele enfrentou batalhas, traições e perdas, mas nunca se perdeu. E esse é o verdadeiro significado de força: permanecer em paz quando tudo ao redor convida ao desespero. Marco Aurélio acreditava que o verdadeiro poder de uma pessoa reside não nas circunstâncias, mas em sua capacidade de permanecer fiel aos seus próprios princípios, mesmo quando o mundo inteiro tenta desviá-la. Ele costumava dizer: uma pessoa deve elevar-se acima das circunstâncias e não ser sua escrava. Essa ideia, que pode parecer meramente uma reflexão filosófica, é na verdade um guia prático para qualquer um que deseje construir uma vida sólida, estável e coerente. Porque a vida, em essência, é uma sequência de testes diários, e o que define o resultado de cada um não é o que acontece, mas o que você escolhe fazer diante do que acontece. Vivemos em uma era onde tudo muda muito rapidamente. As pessoas mudam suas opiniões tão facilmente quanto trocam de roupa. Um dia acreditam em algo, no outro seguem outra tendência. É uma geração que confunde movimento com progresso, aparência com propósito. Marco Aurélio, há quase 2000 anos, já alertava para isso. Ele acreditava que uma pessoa sem princípios é como um barco à deriva. Qualquer vento a afasta de si mesma. Ele escreveu para si mesmo em suas meditações: pare de discutir sobre o que uma boa pessoa deveria ser. Seja uma.
Essa frase é um lembrete de que é inútil falar sobre virtude. É preciso vivê-la, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Muitos problemas modernos derivam da falta dessa fundação interna. Pessoas que agem impulsivamente por lhes faltarem valores para sustentá-las. Relacionamentos que desmoronam por não haver respeito ou lealdade. Profissionais que se perdem porque trocam a integridade por aprovação. Tudo isso é um reflexo de uma vida guiada pelas circunstâncias e não pelos princípios. E o grande desafio de organizar a vida é justamente construir uma estrutura interna tão firme que, mesmo diante do caos, você saiba quem é e o que deve fazer. Marco Aurélio viveu em tempos difíceis. Ele enfrentou guerras, epidemias, traições e a perda de filhos. A maioria das pessoas comuns teria sucumbido ao desespero, mas ele manteve a calma, a compaixão e o senso de justiça. Ele acreditava que a virtude não depende de condições externas. A virtude é uma escolha pessoal, feita repetidamente todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. É esse tipo de solidez que organiza a vida de dentro para fora e, por sua vez, traz ordem a tudo que é externo. No mundo de hoje, é fácil observar como a ausência de princípios destrói carreiras e reputações. Quantas figuras públicas caíram, não pela falta de talento, mas pela falta de consistência. Pessoas que tinham tudo para se manter no topo, mas que se deixaram dominar pelo ego, pela vaidade e pela ilusão de poder. Elas se perderam porque lhes faltava uma bússola moral. Quando o sucesso chegou, encontrou uma base instável. E um sucesso que não possui uma base sólida sempre desmorona. Por outro lado, existem aqueles que se mantêm firmes, mesmo sob imensa pressão. Pessoas que não traem seus valores por conveniência. Cristiano Ronaldo é um bom exemplo disso. Ele é admirado não apenas pelo talento, mas pela disciplina, sua consistência e sua adesão aos seus próprios altos padrões. Ele treina quando ninguém está olhando, mantém a forma mesmo na entre-safra e segue princípios que muitos não têm a coragem de abraçar. Isso é estoicismo em ação, é viver de acordo com seus valores e não com suas circunstâncias, e isso se aplica a qualquer um de nós. Ter princípios significa possuir um mapa interno que o guia mesmo em meio a uma tempestade. Quando você sabe o que é certo, no que acredita e o que se recusa a comprometer, suas decisões se tornam quase automáticas. Você para de desperdiçar energia em dilemas morais e começa a agir com clareza. Esse tipo de organização é o que Marco Aurélio chamava de autodomínio. Ele acreditava que a pessoa livre é aquela que se governa e que quem falha em dominar a própria conduta sempre será escravizado por suas emoções e circunstâncias. Mas viver de acordo com princípios exige coragem. Exige dizer não quando todos os outros dizem sim. Exige manter a palavra, mesmo quando o silêncio seria mais fácil. Exige escolher o caminho certo, mesmo quando ele é mais longo. Marco Aurélio ensinava que a excelência moral é alcançada através da prática repetida de boas ações. E com o tempo, essas ações moldam o caráter. Quando isso acontece, a vida começa a se alinhar naturalmente. Porque uma mente disciplinada atrai estabilidade. E estabilidade é o que as pessoas realmente buscam hoje, ainda que inconscientemente. Trazer ordem automaticamente para a própria vida não é sobre criar regras externas, mas sobre se tornar alguém guiado por princípios inabaláveis. Quando suas ações são consistentes com seus valores, a desordem simplesmente deixa de existir. Você se torna previsível para si mesmo, e essa previsibilidade é o que traz segurança, direção e paz. Marco Aurélio acreditava que o mundo não precisa de mais pessoas que falam lindamente sobre a virtude, mas de pessoas que a vivam silenciosamente. Ele ensinava que a verdadeira grandeza reside em ser bom.
mesmo quando ninguém o reconhece. Quando a vida é baseada em valores e não em circunstâncias, você não é mais refém do acaso. E quando isso acontece, a vida começa a se organizar como se tivesse seu próprio ritmo inerente, porque tudo começa a fluir de dentro. Este é o estágio mais elevado da organização pessoal, quando você não precisa mais lutar com a vida, porque cada escolha que faz está em harmonia com o que você acredita. É quando o esforço se transforma em propósito, o caos em clareza e o tempo em um aliado. E no fim das contas, foi isso que Marco Aurélio sempre quis ensinar, que viver de acordo com princípios é o caminho mais seguro para encontrar equilíbrio, sentido e liberdade. Para aqueles que vivem em coerência com seus valores, não se perderão, mesmo quando o mundo inteiro desmoronar ao seu redor. Marco Aurélio acreditava que a verdadeira ordem começa dentro de nós. Quando aprendemos a dominar nossos pensamentos, tudo ao nosso redor se alinha naturalmente. É assim que a vida se organiza quase automaticamente, quando a mente encontra seu equilíbrio. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe-o com alguém especial, alguém que você acredita que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por estar aqui, por buscar evoluir e viver com mais clareza. Espero vê-lo no próximo vídeo.